falar sobre a semente da mulher. Gênesis 3, versículo 5. Chamamos de proto-evangelho, né? Porque proto significa o princípio. Então, o primeiro evangelho, né? E diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Não, é 15. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e o seu descendente, está ali, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra descendência, ela é a palavra semente. Em algumas versões fala, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a semente da serpente. E na minha aqui fala descendência, mas é a mesma palavra para semente. Você vai encontrar em algumas versões isso. E o interessante é que quando você vê essa palavra no Novo Testamento, semente, ela vem principalmente no português, né? Ela vem do latim, sêmen. E se você vê no original grego, é a palavra esperma. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 3, abre lá, hoje vai ter muita Bíblia, tá? Versículo 29, diz, e se sois de Cristo, então sois esperma de Abraão. É assim que está no grego. É assim que quem lia na época que o Novo Testamento foi escrito, por Paulo, nesse caso aí, o Gálatas, lia assim, e se você é de Cristo, você é esperma de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E quando a gente vê, nesse contexto etimológico, né, quando você faz uma interpretação do texto, levando em consideração a origem da palavra no original, porque isso é muito importante, eles não estavam falando para ingleses, nem portugueses, eles estavam falando para gregos. E estavam falando na época de um império romano, em que tinha o latim e que tinha o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, num grego popular, koiné. E é interessante que nessa viagem à Grécia, muita coisa que estava escrito nas placas eu conseguia ler, porque não se mudou muito a base, a origem. Quem assistiu aquele filme Casamento Grego, alguma coisa assim, Noiva Grega, não sei o nome do filme, o pai ficava brincando com o pessoal aqui nos Estados Unidos, falava, essa palavra é grega, essa vem do grego. Então, é muito importante você saber a origem das palavras, por isso que no curso de teologia você estuda de 3 a 4 anos de grego. E quando você vê sobre a semente, mulher não tem semente. Mulher não tem esperma. A semente, sêmen, esperma, é o que traz a vida, é o que é plantado nela. E ela é como se fosse a terra. É nela que vai crescer e germinar o embrião, o feto, etc., até a criança. Mas ela não tem semente. E a Bíblia, ela não erra. Se a Bíblia não erra e fala sobre a semente da mulher, eu vou ter que procurar a resposta disso na própria Bíblia. Então, hoje eu vou estar falando sobre isso. As 3 coisas principais que a gente tem que procurar durante nossa vida aqui na Terra. Uma é a palavra. Outra é a fé. E a conclusão dessas duas, ou o resultado dessas duas, é a criação. Nossa vida toda gira em torno disso. Da palavra, da fé. E o que essas duas coisas produzem?
O grande problema da maior parte da igreja está na má interpretação daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Para que serve? Por que a gente tem? E eu gostaria de conversar então sobre isso. A primeira coisa é entendendo a palavra semente. Marcos 4, 10 e 14, onde está a parábola do semeador, que eu prefiro chamar a parábola da semente, você vê que Jesus se encontrou ali com uma grande multidão, falou sobre a parábola do semeador, Marcos 4, de 10 a 14. Depois ele chega e chama os discípulos, e ele fala isso para os discípulos. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Na minha versão, a vós outros é dado o mistério do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus falou, essa parábola que eu ensinei para vocês, dentro dela, existe todo o mistério de como o reino de Deus funciona. Mas aos de fora, tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus está falando sobre os inimigos, não está falando sobre os amigos. Nós temos uma guerra em todo o universo do bem contra o mal. A razão pela qual Jesus fala em parábolas, a razão pela qual a palavra de Deus não é clara, tanto que muita gente lê e fala, eu não entendo. A razão pela qual nós precisamos de um intérprete para poder entender a palavra, que é o Espírito Santo, é porque aqui existe uma série de preceitos e princípios que são armas de guerra. E você não quer declarar isso para o inimigo. Mesmo assim, tem muita gente do mundo que, se viver de acordo com os princípios que estão na palavra de Deus, eles escolhem os resultados de Deus. E você vai ver isso, inclusive, entre os judeus, que hoje precisariam de Cristo para ser salvos, mas tem todo o Velho Testamento com muitos princípios que eles obedeceram e são um dos povos mais ricos da terra. Voltando lá, então, disse-lhes ainda, não percebeis, ou na minha versão, não entendeis, compreendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Em outras palavras, se você não entender a parábola do semeador, você não entende nada de parábola na Bíblia. Ela é a mãe das parábolas. Todo o princípio do reino de Deus está ali, para interpretar e entender o resto de como a coisa funciona dentro do reino de Deus, você tem que entender a parábola do semeador. E diz, o semeador semeia a palavra. Ok? Pode tirar? Palavra, não era isso que ele estava semeando. Ele estava semeando a semente. Mas, biblicamente, a semente é a palavra, em todos os sentidos. A palavra é como uma semente. Uma semente, ela contém dentro dela o futuro dela. E você não duvida. Você pega uma semente de abacate e você pode profetizar. Você pode falar, dessa semente que eu vou plantar, vai nascer um. Por que você não acha que é uma laranjeira? Nem um limoeiro? Nem um pezinho de morango? Porque aquela semente tem o princípio que Deus colocou lá no Éden, de que a árvore produziria o fruto daria uma semente, cuja a árvore estaria dentro dela. Isso é a semente. Vê uma garrafinha d'água para mim. A semente, ela tem o futuro dela ali dentro. Então, quando você pensa em relação à palavra, já que semente igual, a gente tem que decorar isso. A semente é igual a palavra. A palavra é a semente. Tudo que acontece no reino de Deus acontece dentro desse princípio de semente, palavra, plantar e colher. Tudo. Eu estou falando diretamente da sua vida. Eu estou falando da sua prosperidade, do seu conhecimento, do seu lugar no reino, do seu propósito na terra, porque a semente tem um propósito.
Se você comer, esse teu amplificador, Paulinho, ele é ótimo para eu botar mesmo no negócio. O que eu faço aqui? Só não pode suar, né? Que aí passa pelo papel. Mas aí que está. Tudo no reino de Deus funciona de acordo com a parábola do semeador. Tudo. Um dia a gente estuda só a parábola do semeador. Hoje eu quero estudar a semente da mulher. Para você entender o poder que existe nessas três palavras. A palavra, a palavra, semente, essa é a mesma coisa. A fé e o resultado disso. Você tem que entender que a palavra é a semente que, usada com fé, produz. Tudo vai ser assim, tá? Por isso que é besteira achar que uma pessoa que simplesmente fala assim, vou morrer de rir, o cara de fato vai morrer de rir. Tem um pessoal aí que vai para essa área extrema, religiosa, e fala, não fala isso que vai acontecer. Não, não vai acontecer nada. Só vai acontecer se tiver a semente correta, falada com a quantidade de fé que vai iniciar ou trigger o resultado. Então você pode falar um monte de besteira, que não vai acontecer nada. Assim também como é uma grande bobeira achar que o desejo de uma pessoa se tornou uma profecia porque ela falou esse desejo para você em nome de Jesus. Que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Gente, isso é só palavra que ele falou. Para que essa palavra se torne uma semente, tem uma grande distância. E essa semente sozinha não faz nada até ela ser plantada, cuidada, regada, nascida, crescida e colhida. É sobre essa sequência que a gente está conversando hoje. Eu quero ver se terminou 8h30. Então vamos lá. O reino de Deus tem essas três, vamos repetir essas três. Palavra, fala palavra, fé, criação. Em vez de criação, você podia falar resultado. Em vez de resultado, você podia falar, entre outras coisas, saúde, prosperidade, conhecimento, ministério. São resultados. Né? Se você quer plantar e ter muito arroz, você planta o quê? Arroz. Se você quiser feijão, você planta feijão. Se você quiser cura, você planta o quê? Cura. Só que cura, você não acha semente para comprar, ou acha? Semente planta a palavra de cura, que você recebe cura. Planta a palavra de libertação, que você recebe libertação. Planta a palavra de prosperidade, você recebe prosperidade. Você tem que saber discernir e conhecer direito a semente. Porque não adianta você pegar uma semente de abacate, achar que ela é grandona e que vai, agora eu vou ter então, e de repente plantar pensando que vai ter arroz, não vai ter abacate. E você tem que entender a diferença das sementes. Vamos lá. Então, primeiro, essas três palavrinhas, nós estamos falando de palavra, de fé e de criação. Romanos 4,17. Como que funciona isso com Deus? Deus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso exemplo. 4,17, Romanos, como está escrito, por pai de muitas nações, falando de Abraão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Isso aqui que é importante para a gente, hein? Decora, Romanos 4,17. Deus, que vivifica os mortos, você crê nisso? E agora vem o nosso negócio aqui de produção, ó. E que chama as coisas que não são como se já fossem. Na minha versão fala, e que chama à existência as coisas que não são. Então, Deus, quando Ele cria, nós estamos falando de resultado, de criação, o que Ele usa? Usa a palavra. A gente vai ver lá em Hebreus que o universo foi criado pela... Você vê em Gênesis que Deus falou. Agora, quando Deus falou, Deus ficou assim, será que vai dar certo? Não. Deus tinha certeza absoluta que ia dar certo. O nome disso é fé. E a gente vê como que Deus age na fé. Ele chama à existência aquilo que não existe. Chamar é falar. Em outras palavras, fiat lux.
haja luz. E de onde veio a luz? Eu não tenho a mínima ideia de onde veio a luz. Eu tenho ideia que a palavra de Deus, carregada de fé, trouxe à existência uma coisa que não existia. Então, é assim que Deus cria e que continuou criando, trazer à existência. A essência da fé está em Hebreus 11, de 1 a 3, que pela fé a gente crê que o universo, estamos falando de novo do que Deus cria, tá? Pela fé, cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de forma... Ora, a fé é o firme fundamento... Tem versão que, em vez de fundamento, coloca a palavra substância. Daí a expressão substanciar, pela fé, alguma coisa que vai acontecer. Então, ora, a fé é o firme fundamento, ou a substância, das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. Continua? Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Keep going. Pela fé entendemos que os mundos, o universo, né, foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Logicamente, foi feito do poder da palavra, que, de acordo com Romanos, traz à existência o que não existe. A origem da fé está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Olha, se você ouve, alguém tem que ter falado. E quando alguém fala, está falando o quê? Palavra. Está entendendo que a fé, ela vem porque você ouviu a palavra. E para ouvir a palavra, alguém tem que ter falado a palavra. Então, a palavra é o envelope que carrega dentro dela... Cadê o envelope dos dízimos? Debaixo da garrafa. Aí eu vou estragar de um negócio de Paulinho. Isso aqui é a palavra. A palavra pode estar assim, vazia, e Deus vai nos cobrar cada palavra frívola, besteira que você falou. Abobrinha. Não dá em nada. É o que a gente mais fala. Talvez 99% do que a gente fala é assim, ó. É só falar. Fala de um, fala de outro, fala de si mesmo, fala de besteira, fala disso, fala daquilo outro. Não tem nada dentro. Mas essa mesma palavra, se aqui dentro tiver o quê? Fé. A fé vem de dentro da palavra. A palavra de Deus, que é outra coisa, não é a nossa palavra, ela é carregada de fé. Então, se eu quiser pegar a minha palavra e receber fé, eu vou numa outra palavra e eu carrego as minhas palavras com fé. Ok? Se eu quero botar água no meu copo, eu tenho que pegar uma garrafa que dentro tenha o quê? Água. Então, a palavra de Deus é o local onde eu tenho o meu reservatório de fé. Quanto mais eu bebo da minha fonte, do meu filtro, da minha garrafa, mais eu encho o meu corpo de água. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu encho a minha palavra de fé. Aí a coisa começou a ficar diferente. Porque a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Então, eles são pessoas com muita sede. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a... Então, quando a pessoa nasce de novo, naturalmente, ela quer beber a palavra. E aí Deus chama isso de o primeiro amor. E a criança é totalmente dependente da mãe, do leite, da água. Oferece um estrogonofe para a criança. Hã? Não vai dar certo. Se a gente continuasse, por isso que é mais fácil uma criança aceitar
E a gente, para se achegar a entender o reino de Deus, a gente tem que entrar nisso como se fosse uma criança. Está vendo como que as coisas vão se colando? Porque o que Deus quer é que você entenda que a palavra dele é o reservatório de fé, para que a sua palavra possa, assim como ele deu o exemplo na Bíblia, de que palavra falada com fé é igual resultado, as suas palavras comecem a ser poderosas. Esse é o primeiro ponto. A origem da fé é na palavra. Inicialmente na palavra de Deus, porque Deus foi o primeiro a usar a fé para criar. Ele criou o universo pela palavra. Ele é o Criador e Ele nos constituiu seus filhos, a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos deu capacidade de também criarmos. Nós somos criadores, nós podemos criar. E muitos têm criado, e criado aquilo que está no coração de Deus. Outros têm usado a própria palavra e até a fé para criar aquilo que não está no coração de Deus. Outros começam muito bem, criando aquilo que está no coração de Deus, de repente, quando eles ficam cercados, que nem Demas, né? Do mundo e de poder e disso e aquilo, aí eles desvirtuam e mudam o caminho. O ponto hoje é como que você usa esse poder que Deus nos deu, da palavra, da fé, para trazer um resultado que venha se encaixar com o plano que Deus tem para a sua vida. Porque na hora que você conseguir isso, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa de resultado, e todas as suas necessidades, tudo que está no seu coração, que agora já é afinado e em harmonia com a vontade de Deus, vai ser cumprido. Trocando em miúdo, você vai ser feliz. Vamos lá. A ação da fé. Abre lá, Marcos 11, 22 e 23. A fé não é esperança. Esperança é o gostinho, é o aroma da fé. A fé é a substância. A fé é um princípio. A esperança é uma roupagem que vem para dar aroma, dar gosto na fé, porque a fé é tough. A fé ela é difícil. A fé ela é bruta. A fé ela é dura. A fé ela luta contra a inexistência. E aí Deus te dá um outro fruto chamado esperança para ajudar nessa luta. E mesmo como Abraão fez, você esperando contra a esperança, está falando da fé, a fé ela é aquele soldado que vai e a esperança é a banda que vem atrás te animando. Tá. E a esperança de Deus não confunde, porque quando você pensa e espera aquilo que está no coração de Deus, o seu coração se enche de amor, Romanos 5. O seu coração se enche de amor por aquela coisa e aquilo te dá um novo alento e você fala, não, eu vou. A fé é a preparação na sua corrida, na sua maratona. A esperança é a sua cabeça que fala, eu quero o prêmio, eu quero ganhar. Não, eu vou ganhar. Sim, eu consigo. Isso é esperança. Você ver antecipadamente, né, o que vai acontecer se a sua fé de fato produzir. Vamos lá. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus. No original está ecte pistin teu, que traduzindo é tende a fé de Deus. Mas como a grande maioria dos tradutores não traduzem teologicamente, eles traduzem etimologicamente e culturalmente, eles traduzem baseado no que estava escrito, não na interpretação teológica, fica difícil dele traduzir tende fé de Deus. Mas o que Jesus está falando ali, você tem que ter a fé do mesmo jeito que Deus tem a fé. A fé é um instrumento que ela vai produzir. Então, do jeito que Deus trabalha com a fé, você tem que ter essa fé assim. E isso é difícil. Porque ter fé em Deus, todo mundo tem, até demônio tem. Tiago falou, você crê em Deus? Os demônios também.
até crer. O fato de ter fé em Deus não quer dizer que vai produzir alguma coisa. Agora, ter a fé e usar a fé do jeito que Deus usa a fé, que é a certeza absoluta, que é a convicção plena, completa, de que vai acontecer e não tem outra saída. Qual o segundo plano? Não tem segundo plano. Qual o plano B, C, D? Não existe, porque vai acontecer. É assim que Deus pensa. Deus não duvida, não acha. Deus sabe. Então, respondeu-lhe Jesus, tende a fé de Deus, act pistinteu. Você pode ver depois nos comentários. Em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Quantos já falaram para o monte, ergue-te e se lança no mar, e o monte foi? Nenhum. 20 séculos de história, eu nunca vi um transportar monte. Sabe por quê? Porque a fé é muito difícil de trabalhar. Para ter esta quantidade, não é nem quantidade, para ter essa habilidade de trabalhar a fé, Deus tem. Porque se Deus chegar e falar, Monte Everest, sai daqui e vai para a Lua, de repente você vê lá a sombra dele. A gente não sabe lidar com a fé. E Jesus fala com os discípulos, homens de, até quanto que eu vou ter que aguentar vocês? Mudou de lá para cá? Não, não mudou. Mas a gente pode melhorar um pouquinho. Né? Não precisa ter fé demais, fé de menos, como o presbítero ali sempre falava. Né? Você tem fé? Você usa a fé? Sua fé, ela é carregada pela palavra de Deus? E uma vez que você tem, então, o seu envelope, que é a sua palavra, com a fé que vem da palavra de Deus, aí você fala isso da maneira que Deus fala, a ponto de produzir resultados que só a fé produz. E aí, então, Tiago deixa muito claro, que fala assim, você diz que crê em Deus. Muito bom. Os demônios também creem. Vamos testar essa sua crença. Você me mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Vamos trocar isso para entender. Tiago fala, você diz que crê. Crer não quer dizer nada, porque demônio também crê e não vai a lugar nenhum. Me mostra a sua crença, a sua fé, que não produziu nada, e com aquilo que eu produzi com a minha fé, eu te mostro a minha fé. Não está falando de obras que eu fiz no braço, não. Nem no poder da minha carteira. Nem na minha influência. Está falando de obras que só podem ser feitas pela fé. E que quando alguém vê, fala, não, isso aqui não pode ter sido você. Isso foi Deus. Porque você não está nem envolvido nisso. E a coisa aconteceu. Então, a nossa fé, ela tem que ser produtiva. Se a nossa fé não está produzindo, a nossa fé está morta. Porque assim como um corpo sem espírito, olha os valores, corpo e espírito. Qual é o mais importante? É o espírito. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé que não produz nada, que ele escreve, a fé sem obras, é uma fé morta. Então, infelizmente, a grande maioria dos crentes cristãos, porque nós temos acesso à fonte da fé. Outros livros são outros livros. A verdadeira fé criadora, que Deus usou para criar o universo, que usou para Jesus ser ressuscitado, que usou na cruz para nos salvar, tudo que cremos não está em qualquer livro, está ali. Nós temos acesso a essa fonte. E a grande maioria não usa este poder criativo, esse poder de resultados, e passa a vida infeliz, porque a fé não produz nada. Eu não estou falando que essa pessoa vá para o inferno, porque você vê em Coríntios que não.
Graças a Deus. A fé que nos salva não é a fé fruto, essa que eu estou falando que produz alguma coisa, é a fé salvífica, que Deus distribuiu a cada um gratuitamente. Ele já deu a fé que você poderia ser salvo. Chamamos de fé salvífica. Você foi salvo, está salvo. Agora, entre você ser salvo e produzir, está tudo aquilo que está ali em Coríntios. Que foi dado um fundamento, que é Cristo. E cada um constrói em cima do fundamento com ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, fena, palha. Você escolhe o material que você vai colocar. E o material é o tipo de palavra que você usa. É o tipo da fé que você usa. É aquilo que Deus apontou, assignment. É o propósito que Deus criou você. O propósito que antes da criação Deus falou, você vai ser para isso no universo. E quando você usa essas três coisas baseadas no propósito, ou seja, infiéis, diz Tiago. Tiago era irmão de Jesus, né? Abre lá, eu vou dar uma pulada lá para frente, César. Vamos lá para... Lê só para mim Tiago 4, 2 e 3. Infiéis, vocês pedem e não recebem nada. 4, 3. Tiago 4. Cobiçais e nada tendes. 2 e 3. Logo, matais, invejais e não podeis alcançar. Logo, combateis, fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Mas o próprio Jesus falou assim, pedir, como que você pede? O que você usa? Palavra. E a sua palavra, quando você pede, ela vem carregada de fé ou não? Porque aquele que pedir, crendo que já recebeu, vai ser feito com ele. Mas a gente ora, pede, usa a palavra, mas a palavra está vazia. E o princípio é, pede crendo que já recebeu. É mais ou menos assim. Meu pai chega e fala, tem aí um carro para você. E você fala, me dá a chave. Ou então, teu pai fala, tem um carro para você. Ah, pai, me dá esse carro, me dá esse carro, me dá esse carro. Você tem que crer que já recebeu. Mas você só pode crer baseado na... Então, tudo aquilo que você quiser tem que estar prometido e falado na palavra. E tem que ser usado para o propósito. Porque se a gente pede coisa para o nosso próprio propósito, a gente tirou Deus da equação. Vamos lá. Cobiçais, porque nada tendes porque não pedis. Jesus falou, pede e vai ser dado para você. Bate e vai abrir. Mas ele está falando fazer isso com fé. Vamos lá. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso significa que dá para pedir mal ou pedir bem. Ok. Pedis não recebeis porque pedis mal, para gastarde com os vossos deleites. Então a gente pode usar a palavra de Deus, pode usar a nossa palavra, mas se o propósito do que a gente está querendo não estiver alinhado com o propósito de Deus, a gente cai nesse problema aqui, estou pedindo mal. Porque se Deus, que nos criou, me escolheu para isso, quem sou eu para me escolher para aquilo? Sou um indivíduo livre, escolho. E Deus fala, então, estou fora. Deu para entender? Vamos lá. A palavra é o envelope, é o container cheio de fé. Eu vou provar isso. Torre de Babel. E Deus fala, vamos descer e ver o que está acontecendo. Porque todo o povo tem uma mesma linguagem. Agora, não vai ser impossível qualquer coisa que eles quiserem. Outro princípio sobre palavra. Se a gente falar todo mundo a mesma coisa, isso se torna um container cheio, e falar com fé, um container de fé poderosíssimo. O nome disso é unidade do corpo. E quando o povo começa a orar,
que a palavra, a mesma coisa, é 1, é 2, é 3, é 1000, 10.000, 100.000. Esse troço vira uma engrenagem, uma alavanca que mexe a mão de Deus. Se o cara do mal, da Torre de Babel, falava todo mundo a mesma coisa, com a mesma palavra, e Deus falou, olha, nada vai ser mais impossível para eles. Aí Deus tem um plano. Mandar um terremoto? Não. Vamos mandar um maremoto? Não. Fazer o quê? Vamos confundir o que eles falam. Aí o que um fala, o outro não entende. Parece até as nossas igrejas. O que uma igreja fala, o outro não entende. Resultado, o que aconteceu? Deus esvaziou o poder de Babel, simplesmente confundindo o falar, a palavra. Jericó. Aí, em Jericó, foi em Josué 6:10. Vai lá, Josué 6:10. E depois abre Lucas 1:20. Em Jericó, Deus fala, agora vocês vão... Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá... Gente, não dá para confundir, Josué está sendo claro. Ó, não grita, não fala, não sai palavra nenhuma. Ele repetiu 3 vezes a mesma coisa. Palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. E está o povo lá andando em volta lá de Jericó. A cidade tinha uma muralha tão grande que dava para passar 2 carruagens. Eu acredito que tinha gente lá em cima falando, vai ficar tonto aí, judeu. E ninguém falava nada. Nada. E eles andando. Por que Deus proibiu eles falarem alguma coisa? Para não esvaziar a fé. Porque possivelmente um ia falar. O pessoal está curtindo com a gente, maior mico a gente aqui, hein? Aí o outro fala, tu acha que vai acontecer alguma coisa? E aí esvaziando, esvaziando, esvaziando. E Jesus chegou num local chamado Cafarnaum, e por causa da incredulidade, falta de fé, Jesus não fez nenhum milagre. Não porque Jesus ficou sem poder, porque a incredulidade, a falta de fé, compete com o resultado. E Jesus, vendo que a multidão concorria, curou a mulher. E lá está o pessoal, lá em volta. Obedeceram a Deus, crer, fé, na palavra de Josué, que Deus falou. E eles estão lá. No dia, caiu tudo. Agiram como Deus falou, usaram a palavra, usaram a fé, a obediência, resultado, caíram as muralhas. Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1:10, que eu falei? 1:20. Está lá Zacarias com o anjo. O anjo falou, olha, Zacarias, você vai ter um filho. Aí Zacarias, não vai dar certo. Já sou muito velho. E não sei o quê. E coloca aquele monte de empecilho. O anjo falou, Zacarias, você vai ter o filho, o menino vai nascer, mas até o menino nascer, você vai ficar mudo. Outras palavras, cala a boca, Zacarias. Você está atrapalhando. Se eu sou Gabriel, eu não sou um anjo. Eu sou Gabriel, cara, eu sou o segundo. Vim aqui, Deus mandou falar e você... Esse aqui, ó, é o Espírito Santo. E a gente lê, resultado, mudo. Em fé, você está mudo. Maria, o mesmo anjo aparece para Maria, e Maria fala, e como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, né? Maria não desconfiou. Maria pergunta. E o anjo falou, vai vir sobre você o poder do Espírito Santo, logicamente, numa época ali, logo depois daquilo, possivelmente quando ela estivesse fértil, e esse poder vai transformar você aí dentro e vai ter uma criança. Aí sabe o que Maria fala? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua. Olha a diferença de ação. Por isso que depois vem
o louvor a Maria, que ela é bem-aventurada entre as mulheres, porque ela foi uma pessoa que permitiu a palavra que vinha há 600 anos sendo falado nas sinagogas, pelos profetas, pelos salvos da época, e eis que a Virgem conceberá e dará luz. E tu, Belém de Efratas, etc. e tal, a palavra já estava sendo falada, 600 anos, criando um ambiente que nem Jesus encontrou quando viu que a multidão concorria. E o ambiente chegou ali, e Deus precisava de uma mulher que agisse com fé, de acordo com para poder ter o resultado de João 1. E a palavra se fez carne. É assim que é o reino de Deus. Terminando. O verbo se fez carne. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também... Gente, faz um retrato da sua vida, pega lá, vai no Face, ele tem esse negócio de retrato, né? 5 anos, desde 10 anos para trás. Olha como está a sua vida. Isso é resultado do que você plantou. Se você não é feliz, é porque você tem plantado coisas que não te deixam feliz. Porque a Bíblia ela é muito fácil de entender. Você escolhe a semente. O que você semeia, você colhe. Plantou pimenta, você colhe pimenta. Se você muda para Fortaleza e vai lá, eu tenho uma casa lá, e você visita a minha casa e eu te dou seriguela. Muito brasileiro não conhece isso, né? Você come a tal da seriguela, fala, me amarrei na seriguela. Dia seguinte você está lá de novo. Me dá mais seriguela? Eu te dou. 1 ano depois você está lá. Seriguela, eu te dou seriguela. Eu falo, já faz 1 ano, né, que eu estou te dando seriguela. Está aqui um balde de seriguela. Você quer ter seriguela como eu? Você vai lá, com esse balde, você tem tudo que você precisa para ter seriguela como eu. Café da manhã, almoço e jantar. Passam 6 meses. Para mim, tua serigueleira lá é assim, fala, está crescendo. 6 meses depois você fala, me dá mais seriguela. O que você fez com aquelas seriguelas que eu te dei? Você fala, eu comi. Ok, e o que você fez com a semente? Também comi. Pô, então não vai nascer. Se você pega a palavra de Deus, que tem princípios que são sementes, e tem também polpa, que é coisa para te alimentar, tem história, tem poesia, tem um monte de coisa. Tem até a casca aqui, que você pode mudar. E se você come tudo e não planta nada, você só vai ficar alimentado. Mas você não vai ter produção. Porque o reino de Deus é como se o homem lançasse semente à terra, depois fosse de noite e de dia, sem saber ele como, a semente nasce, ela cresce, depois a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga, aí chega a hora de colher e receber. Muita coisa que está aqui a gente tem que plantar, a gente tem que entender que é semente. Tem poder de multiplicação, tem poder de produção. Então, deixa de ver a Bíblia somente como um livro para te inspirar e para você se alimentar. A Bíblia tem que ser também loja de agropecuária que você vai lá pegar semente. E você fala, eu vou precisar de semente disso, vai na Bíblia. Aí planta, aí rega, colhe, trabalha a terra, tira o mato, protege, rega e vai nascer. Mesmo que quem colha seja seus filhos. Mas vai nascer porque a palavra de Deus não erra. E a última, Marcos 4, 24. Com a medida com que você mede, você vai ser medido. Planta um copo de feijão, produz 100 copos de feijão. Quem escolheu o copo? Planta um balde de feijão. Você colhe 100 baldes. A palavra de Deus, ela produz 30, 60, 100 por 1. Planta uma saca de feijão.
100 sacas. Aí o outro fica assim, eu só colhi 10 copos de feijão, esse cara me colhe 100 sacas. Aí vem a outra lá com o caminhão dela, plantar, sabe o quê? É um caminhão de feijão. Aí colhe 100 caminhões de feijão. Aí o do copo fala, Deus faz acepção de pessoas. Não! A semente, a fé, os princípios, vêm de Deus. Mas a medida que você mede é a medida que Deus vai te medir. Gálatas, se você plantou pouco, colhe pouco. Se escolheu plantar um transatlântico ou uma carreta de feijão, você ganha em carretas. Toda a resposta para toda igreja está na própria igreja. Se a gente desse o que Deus fala, o seu dízimo, a sua oferta, em primeiro lugar, todas as outras coisas seriam acrescentadas para cada um e para a própria igreja. O problema é que a gente tem uma outra agenda. E por incrível que pareça, são poucos os que podem falar como o livro de Provérbios fala. Pai, não me dê nem a riqueza, para eu ficando rico, eu me esqueça de ti e te negue, nem me dê a pobreza para eu não ter que roubar dos outros. Me dá o suficiente. Isso é quem não sabe controlar dinheiro. Porque aquele que é o senhor do dinheiro e entende que você não pode servir Deus e Mamon, mas pode servir Deus com Mamon, e você domina o dinheiro, e aquilo não mexe na sua cabeça, e usa o dinheiro para o propósito que Deus te deu, pode ter certeza, é muito melhor ser o copeiro do rei do que ser o dono da padaria que vende pão para o rei. E você sendo mordomo, você vai ter muito mais produtividade. Se Deus escolheu você para ser mordomo, Ele vai te suprir com tudo que você tem, toda a proteção que o rei tem, você tem. Toda a comida que o rei tem, você come até antes. Mas a gente tem outra agenda. E a gente pensa em posse, posse, posse. E o reino de Deus não tem nada a ver com posse, tem a ver com acesso. E quando eu vejo, às vezes, nessas viagens que a gente faz, entrou um time da Canadá, no Pan-Americano, e eu estava voltando ao Brasil. Eu, Felipe e Suzana, de business, que para a gente custa $100. Ali estava entrando no mesmo avião o time de basquete do Canadá, indo para coach. Aí passa, olha, Felipe e Suzana, né, naquela farra ali, fala, what a brat kids. Que crianças mimadas. O caso é que eu não comprei aquela passagem. Eu não gastei naquilo. Eu não tinha posse para comprar aquilo, mas eu tinha acesso. E quantas vezes Deus abre o acesso, e na hora que você entender que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele acrescenta as outras coisas, necessariamente não precisa acrescentar posse, mas te acrescenta acesso. E de repente você está ali como Paulo. Eu sei viver com abastança, e eu dou graças a Deus por isso. E se tiver que dormir no chão, eu também durmo e dou graças a Deus por isso. Porque o que eu miro, os meus olhos estão fitos na minha carreira, e carreira é questão do propósito. Eu entendi o que Deus quer comigo. Quando você entendeu o que Deus quer, você tem uma arma poderosíssima, que é a palavra de Deus, cheia de fé, que você pode transferir isso para você, no seu propósito, e você começa a plantar, e você vai ver os resultados chegarem de onde você menos espera, porque é Deus trabalhando por você. Qual é o nome disso? Graça. Isso é graça. É Deus usando toda a sua capacidade, todo o seu poder, tudo que Ele tem, as riquezas da sua glória, para você, mesmo que você não mereça. E Deus derrama graça abundante para aqueles que estão, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus. Então, você pode ser feliz, a gente pode ser feliz. Mas, algumas coisinhas a gente tem que saber. Qual é o meu propósito? Se você não sabe,
Fala com o pastor. É cargo dele buscar o seu propósito, para que você possa desenvolver todo o potencial que Deus te deu e pode te dar. Por isso ele botou líderes. Fala com o seu pastor. 2, busque fé no lugar que tem fé. É aqui, ó, aqui que tem fé. 3, saiba diferenciar partes da Bíblia, que são para você se alimentar, e partes da Bíblia que são princípios, ordens, leis espirituais para plantar. 4, não duvide. 5, arregaça as mangas, porque você vai colher. Porque Deus falou, Ele vai derramar sobre você bênção sem medida. E vai fluir do seu interior rios de água viva. E são incontidas. E Deus não é homem para mentir. Por que a gente sofre tanto, então, com tanta resposta? Porque a gente está acostumado a comprar uma porcaria de um troço e não lê as instruções. Aí, quando quebra um pedaço, deixa eu ler a instrução. A gente está quebrando a nossa vida. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Expresse a sua fé em ações que a fé e a palavra, propósito, já estão falando. E aí você vai colher felicidade. Você vai colher frutos do Espírito, resultados, milagres. E você vai ser um exemplo vivo de pessoa de que Deus te abençoe. Fora isso, o que a gente faz? Um falando do outro, uma igreja brigando com a outra, uma tirando o membro do outro, contando o número de pessoas, vendo quanto que deu, caixa. Gente, nada disso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos voltar. Voltar ao primeiro amor, aquele prazer que tinha de ler a palavra, de vir. Eu não vou lá. Por quê? Porque é fulano, beltrano, ciclano, etc. E tal. A gente não vem aqui por causa de fulano, beltrano, ciclano, a gente vem aqui por causa de Deus. Essa aqui é a porta do céu que Jacó viu. É aqui que Deus se manifesta em grupo. A gente é a igreja. Você lá fora é só uma pessoa. Você fala com Deus como filho. Aqui você fala como noiva. Filho não tem intimidade com pai nem com mãe. Noivo e noiva têm. Eles produzem juntos. Ok? Que Deus te abençoe. A razão da fé é trazer resultados para cumprir o que Deus preparou para cada um de nós. Muitos não têm nada porque usam os resultados para a própria vontade. Que Deus te abençoe.